Bom dia novamente. Nós estamos aqui retomando aqui o nosso Café com Pastores, né? Em que nós estamos aqui para responder algumas perguntas e pedimos que seja próximo ao tema que nós temos hoje, que é além da salvação. Além da salvação, o que mais nós temos, né? Porque por vezes a gente olha a salvação como finalidade, como um objetivo final de Deus e não como um meio, né? Então, nós estamos aqui para responder perguntas da vida aí, que vocês tiverem para trazer. Se nós não soubermos responder, nós não vamos responder, buscamos. O pastor Vitor está ali, né? Qualquer coisa, se nós três aqui não soubermos, o pastor Vitor vai saber, tá bom? Então, ele está ali para responder as perguntas que nós não soubermos, tá bom? O irmão sem barba, Enfim, então, com quem se casaram... Não, a gente está falando... além da salvação. É o tema, tá, Alexandre? Além da salvação. Isso, exato. Na salvação, a gente vai pro Jardim do Éden. Lá nevava, pastor Manão? Calma. O objetivo desse momento aqui é que nós, como pastores, nos disponibilizamos para estar junto de vocês e aproximar vocês de nós, né? Que é uma igreja que todos sabem que a gente tem esse cuidado, né, de estar próximo das ovelhas, de estar caminhando junto, de estar orientando. Então esse o objetivo desse momento aqui é para isso, tá bom? Então sintam-se à vontade, estamos em casa, estamos em família, né? Me poupe um pouco que eu estou começando hoje. Perguntas cabulosas. No café. Vamos lá. Pode sair perguntando, é isso já? É bom você direcionar a pergunta para um de nós, tá? Tá. Fica melhor pra gente. Tá, eu queria até falar com o pastor Dani respondesse, até porque esse tema foi há umas 2-3 semanas aí, um tema da sua palavra, né, da sua mensagem. Então eu queria saber o que ela significa de fato, além da salvação, embora eu tenha ouvido também a mensagem, mas eu queria entender o porquê ou como foi criado esse tema, esse título. Bom, esse tema é o que a gente tem vivido. A gente entende. Alguém falou de Jesus para nós nos sentimos tocados por isso e decidimos entregar nossa vida para Jesus. E isso nos trouxe várias coisas preciosas. A principal, sem dúvida, é a salvação, é a vida eterna. Mas nós temos o entendimento de que os céus já estão disponíveis para nós agora. A gente não precisa esperar morrermos para ir vivermos a glória com o Senhor. Isso já está disponível para nós. Então, por isso vem esse tema. Além da salvação. Não que a salvação seja pouco, é o nosso bem maior, né? Mas o que está disponível para nós? A palavra de Deus diz que poder e glória de Deus já estão sobre nós. E o que a gente faz com isso? A gente vai continuar levando aquela mesma vidinha de reles corintiano? De forma nenhuma. Algo mudou dentro de nós, algo mudou sobre nós. A nossa vida não pode continuar da mesma forma se poder de Deus e glória estão sobre nós. É isso que eu não me conformo, sabe? Assim, mas eu decido continuar vivendo do mesmo jeito, ok? Tá bom. Vamos nos encontrar lá na glória, porque você é salvo, eu sou salvo, então a gente vai se encontrar lá.
mas como você vai viver a sua vida aqui é uma decisão de cada um. Ok? Deu para entender? Pastor, apesar do tema ser além da salvação, mas como agora a gente está começando, acho que é a segunda pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a salvação, perguntar um pouquinho sobre a salvação. A gente entende, a gente sempre ouve que a salvação é individual, mas eu queria que você pudesse explicar para todos, para mim também, quando a gente ora, né, porque a gente aprende que a gente tem que orar pela salvação das pessoas, mas se a salvação é algo individual, então o que acontece na nossa oração, ou como é que a gente tem que orar para que a pessoa seja salva? Entendeu minha pergunta? Então, que as pessoas tenham esse encontro com Jesus, que de alguma forma, através de alguém, de uma situação, entende? De um momento, que elas estejam frente a frente com Jesus. É impossível estar frente a frente com Jesus e não ser transformado. Então nós temos que orar por essas oportunidades, que as pessoas tenham essas oportunidades, né? De que alguém leve a palavra do Senhor para elas, né? Essa tem que ser a nossa oração, tá? Não sei se eu respondi, se era exatamente isso. E que também talvez elas possam permanecer, ou talvez entender um pouco da profundidade daquilo que a gente pede, entende? Tá. Bom, eu creio que a salvação é um processo. A conversão é um processo que nos leva à salvação, para ficar melhor. Então, ok, eu tenho Jesus morando no meu coração. O Espírito Santo também habita em mim. Isso está na palavra de Deus. Só que existe uma história, se você ler lá, alguém pode ver aí em Marcos 13:13, se eu não me engano, ou Mateus 24:13, o próprio Senhor Jesus diz: aquele que permanecer até o fim será salvo, né? Então isso quer dizer o quê? É uma vida diária. Por isso que a conversão é um processo. Eu não acredito que um dia eu fui lá na frente, que alguém fez um apelo e eu fui lá todo esgoelado e não vou falar o resto. E aí, Senhor, tal. Ok, esse é um primeiro passo. Jesus diz que Ele é a porta, mas Ele também diz que Ele é o caminho. Então, se Ele é o caminho, eu passei pela porta e agora eu inicio uma caminhada com Jesus. E aquele que permanecer até o final nessa caminhada será salvo. Amém? A gente não crê, uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Isso é um pensamento, uma teologia calvinista que nós repudiamos, não pensamos dessa forma, tá? Também não é assim, sou salvo hoje, pequei, amanhã vou para o inferno, me arrependi, sou salvo de novo, pequei de novo, vou para o inferno de novo. Não existe isso, assim. Não cremos nisso. Cremos em corações entregues a caminho, como sempre o pastor Renato diz, somos filhos, né? A caminho da santidade, da perfeição no Senhor. Amém? E eu acho que existe um aspecto importante, que é a salvação, ela é individual, mas a responsabilidade é coletiva. Todos nós temos responsabilidade pela salvação uns dos outros, no sentido de orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, viver em comunhão, sabe? Paulo vai dizer nas armaduras de Deus, e quando ele conclui a armadura de Deus, ele vai falar sobre orar uns pelos outros, como a oração como parte da armadura e da estratégia do Senhor. Então, é entender que a salvação, ela é individual porque requer uma decisão minha, mas eu também sou responsável para pregar, para orar, para evangelizar, para exortar, para corrigir, para orientar. Então, para que a gente não seja algo também individualista, né? Ela é individual, mas não é individualista. Ela está dentro de uma coletividade, porque Deus está formando um povo, né? Deus não está escolhendo indivíduos, Ele está formando um povo que é a sua igreja. Então, acho que esse é um aspecto importante para a gente não tornar algo muito individualista, porque não é coletivo, né? Como a gente está aqui vivendo em comunhão e estamos reunidos em comunhão,
Exato, exatamente. Amém? Dá para ouvir? Tá. Como decorrência da salvação, a igreja tem falado muito sobre filiação. Sua pergunta é para quem? Em geral. Escolhe Liberdade. um aí, senão a gente não... Vou direcionar os três. Então. Não. Escolhe um aí. Pastor. Tá. No centro. Pastor Dani. Como decorrência da... Eu vou deixar que os que fazem bullying contra os corintianos se posicionem para responder. Te amo, pastor. Desejo o dobro para você também. Assim, querido. Como decorrência da salvação vem a ideia de filiação e vem a promessa bíblica de que nós somos filhos. Eu estou na igreja há quase 30 anos e eu tinha extrema dificuldade de entender a simplicidade da filiação. Sempre a ideia de responsabilidade, do que eu tinha que fazer, do que eu tinha que buscar, do grau de santidade que eu tinha que ter, de quão culpado eu era, de quão pecaminoso eu era, mesmo sendo salvo há quase 30 anos. E, por exemplo, terça-feira, o pastor ministrou aqui, no culto da presença, sobre filiação, a simplicidade da filiação e você experimentar a filiação. É diferente eu ouvir dizer sobre o amor paternal de Deus. É totalmente diferente do que eu experimentar. E não experimentar pela boca dos outros, pela vivência ou experiência do outro, do próximo. Eu tenho a minha experiência. E acho que finalmente, depois de 30 anos, eu começo a viver essa experiência. É muito fácil enxergar Deus como o Criador, né? Até falávamos isso mais cedo. Grupo pequeno, é muito fácil enxergar Deus como o criador de uma estrela, de uma galáxia, daquele que transformou o nada, e aí houve o Big Bang, que eu creio que o pessoal diz que o Big Bang é o início de tudo. Eu falei, quem apertou o botão? É o botão do universo, mas alguém apertou esse botão. É assim que nós cremos, pelo menos. É muito fácil enxergar Deus como o criador, e isso aumenta a minha responsabilidade e aumenta o peso. Como que eu tenho que ser santo diante de um Deus criador? Como eu tenho que ser santo? E eu não sou santo o suficiente, eu não sou puro o suficiente, eu não tenho inteligência espiritual suficiente. Mas quando eu começo a viver a simplicidade da filiação, eu começo a colocar a boca no pó e a chorar diante do louvor, da presença de Deus, tudo que eu tenho que fazer é dizer, Pai, olha, eu não sei de nada desse negócio, eu sou totalmente incapaz, mas eu preciso que o Senhor me mostre. Eu imagino que depois de 30 anos eu comecei a viver isso, e a igreja tem falado sobre isso. Fala um pouco sobre a filiação, irmão. Obrigado. A igreja Essência, ela prega o evangelho de Jesus Cristo, e nós cremos na simplicidade, porém não menos profundo, o evangelho de Jesus, porque é quem Jesus é. Jesus é simples, Jesus é acessível, mas ele não deixa de ser profundo por causa disso. E há liberdade em Jesus, assim como há liberdade no evangelho simples e profundo de Jesus. Essa questão da filiação, infelizmente, a religiosidade, ela fez um grande desserviço, porque ela sempre nos colocou num lugar miserável, num poço profundo, do qual as pessoas jamais poderiam ter acesso a Deus, a não ser através de pastores, de padres, de bispos, de sei lá o que, apóstolos e tudo isso. E, na verdade, Ele é o nosso Pai, e Ele está aqui agora com a gente, e eu preciso me apropriar disso. Agora, uma relação entre pai e filho, filho e pai, implica em responsabilidade dos dois lados. Qual é a responsabilidade de Deus? Ele coloca o céu a nosso dispor. Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos guarda, nos protege,
nos encoraja, também nos confronta como um bom pai. Mas eu não posso deixar de lado a minha responsabilidade como filho. Quem é pai aqui sabe, a gente espera coisas dos nossos filhos, honra. E como que a gente honra a Deus? Levando uma vida digna, reta diante de Deus. A boca que sai adoração a Deus não pode sair palavrão, coisas sujas. Entende? Ah, mas pastor, eu não consigo me livrar disso. Eu demorei muito para me livrar disso. Mas é um processo. Tudo aquilo que eu não consigo fazer, eu como filho, e a Bíblia tem inúmeras passagens disso, eu como filho, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, e Ele vai me ajudando nesse processo. Então o que eu fazia errado ontem, talvez hoje eu não consiga fazer novamente. Talvez eu leve 1 ano, talvez eu leve 10 anos para largar algumas coisas. Mas eu estou num processo com o meu pai. Eu olho para ele e falo: Pai, não desiste de mim não, porque eu estou caminhando nessa direção. Eu quero mudanças assim como o Senhor quer mudanças. Eu quero essas mudanças na minha vida, mas sozinho eu não consigo, Pai. Me ajuda. Não existe problema com relação a isso. Não existe problema em eu me sentir às vezes fraco. É Ele que me fortalece, é Ele que me ajuda. Nós não falamos aqui que nós somos miseráveis pecadores. Então nós somos perfeitos, estamos caminhando para isso, mas sempre no lugar de filhos querendo honrar o nosso papai. Ele é o nosso papai e a gente quer fazer de tudo para Ele. E a gente o honra em todas as nossas atitudes, em todas as coisas que a gente faz, em todas as coisas que a gente pensa. Amém para isso? Fala assim. Amém. Minha pergunta vai para o pastor Will. Eu acho que tem muito a ver com o que o pastor Dani falou, mas a gente tem muitas pessoas hoje em dia que são cristãs, que até entendem sobre a salvação, mas passa anos e anos e anos e não consegue sair desse lugar de não parecer ser cristão. Eu acredito que o cristão, ele tem que revelar a face de Cristo. Ele tem que, sem falar, olha, eu sou cristão, a pessoa tem que olhar nele e falar, sabe aquela coisa do mundo de, nossa, você tem uma vibe boa. O que você acha que está faltando, ou não sei qual seria a palavra, para que os cristãos acordassem para uma vida santa, acordassem para uma vida que verdadeiramente venha transparecer a face de Cristo, para que outras pessoas sejam contaminadas com o cristianismo de verdade, e não uma igreja de domingo onde as pessoas sorriem e vivem somente no domingo. Boa pergunta. Eu sempre falo que o verdadeiro cristão é aquele que expõe, mostra Cristo da porta aqui para fora. E eu entendo que o posicionamento, em primeiro lugar, que o cristão tem que ter é o posicionamento. Por quê? Porque ele decidiu estar do lado de Cristo. Então, a partir do momento de decisão, ele precisa se responsabilizar por essa decisão. E isso acontece no dia a dia. E muitas das vezes você prega Jesus sem abrir a boca. É com as suas ações, porque as pessoas estão te observando. E vê diferença em você. Tanto para um lado quanto para o outro. Né? E eu entendo que a expectativa do Senhor é que a gente reflita o que nós nos propusemos a fazer. Então, somos cristãos, decidimos estar ao lado de Cristo, decidimos caminhar com Cristo, nos responsabilizemos por isso. As pessoas que... É justamente isso que você falou, Lê. As pessoas estando do nosso lado, elas têm que ver algo diferente. Tem que ver algo diferente, tem que sentir algo diferente. Muitas vezes sem você abrir a boca. E a palavra certa, no momento certo, ela liberta as pessoas. Então, esteja sempre
pronto para o que nem a palavra diz, pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, fale no momento certo. A palavra certa, certeira, que vai transformar a vida da pessoa. Muitas vezes é uma palavrinha só, não é uma pregação. É uma palavra, é uma atitude, é uma ação. Vai transformar a vida das pessoas. É isso. Pelo amor de Deus, não sejamos o crente chato, que tem cara de crente, tem cheiro de crente, tem sorriso de crente, mas tem um coração podre. Sim, sempre apontando, essa pessoa é suja, essa pessoa é isso, esse cara fala muito palavrão, não posso estar com ele. E Jesus não ia frequentar a casa das pessoas. Por quê? Porque ele era santo. Mas ele fala, eu vim para os doentes. A gente se preocupa muitas vezes com imagem, sabe? Com uma coisa assim muito falsa, muito ridícula. E por isso que muita gente tem aversão a crente. Eu mesmo não sou muito chegado a crente, não. E só complementando, muitas vezes o que acontece? Às vezes você está num círculo de... Todo mundo tem amigos que não são cristãos. E muitas vezes por conta de uma situação social, você está num círculo social, ou até família, sim. E ali está acontecendo uma situação que não condiz com a fé que você professa, que você acredita. Mas muitas vezes, você para ficar bem ali, você cede, em determinada situação. Não ceda. Seja você. Assuma a sua responsabilidade de cristão. Assuma que isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Acho que está aqui. Depois eu passo para cima. Minha pergunta vai para o pastor Dani. A gente sabe que hoje em dia, pelo menos no meio dos jovens, assim, algo que eu tenho visto muito, tá muito na moda essa questão da espiritualidade. Então, de você ser uma pessoa conectada à espiritualidade de diferentes formas. Então, cristais, enfim, constelação, outras coisas. E tem crescido cada vez mais um movimento de pessoas que se dizem cristãs, mas que se misturam com outras religiões ou com outras doutrinas, tanto espíritas ou umbandistas, questões do tipo. E eu queria entender, da sua visão, como pastor, o quanto isso afeta a salvação dessa pessoa, ou de pessoas que se misturam com coisas além do poder de Deus e do poder do Espírito Santo. Então, qual que é a sua visão em relação a isso? Então, inferno. Céu é uma decisão. Inferno é uma decisão. Somos livres. A gente decide para onde a gente quer ir. Se eu quero ser um cristão, poxa, é um pensamento muito simples, é muito direto. Eu coloco Cristo ali, Ele é o meu modelo. Como que Ele pensa? Como que Ele sente? Como que Ele age? A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Mas, talvez, ontem até estava falando sobre isso numa outra igreja, talvez a arma mais usada hoje por Satanás, e vai ser até o fim, seja o engano. Então, ele se mistura em meio aos cristãos, em meio ao cristianismo. Ele se mistura em meio às bênçãos dos cristãos, para produzir engano. Então, assim, a Bíblia é legal, mas, cara, poxa, a Bíblia foi escrita há 2000 anos. De lá para cá a humanidade mudou, as relações mudaram. Eu acho que isso precisa ser revisto, eu acho que isso precisa ser atualizado. Entende as sutilezas de Satanás?
E de repente alguém está acreditando em pedras, em bonequinhos na água. É isso. É isso. Assim, cara, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é o manual do fabricante. Eu não compro um carro e que eu não conheço absolutamente nada, e aí eu vou ler o manual da geladeira para entender o meu carro. Entende? Mas é escolha, é decisão. Inferno ainda é e vai ser até o final uma decisão, uma escolha. E as pessoas são livres, né? Quando eu não era tão cristão, posso falar? Falava assim: gente, o cara quer ir para o inferno, deixa ele, não vai deixar o céu superlotado. Já pensou? Trânsito no céu, aquela coisa toda. Graças a Deus, o Senhor transformou o meu coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai ter lugar para todo mundo. Amém? Respondido. Eu vou perguntar pro meu marido. Você quer que a gente saia da sala? Ele já sabe, né? Ficou até vermelho o pastor Renato. Ó. Você faz você salva. A minha pergunta é assim: qual a nossa... Por que muitos cristãos, principalmente os cristãos de igreja tradicionais, e isso acaba sendo uma herança, tem uma dificuldade em desassociar a religiosidade da salvação? E às vezes até hoje, né, assim, às vezes eu cheguei aqui na Igreja Essência com muitas questões de religiosidade, e a gente sempre acha, né, o Senhor tem me transformado nisso, mas assim, às vezes a gente acaba achando que a nossa religiosidade está associada com a salvação. E quanto mais religiosos nós formos, mais salvos nós estamos, né? E como que a gente faz para lidar com essa pessoa que chega cheia disso, né? E como que a gente orienta, como que a gente consegue acessar, né, o coração dessa pessoa para ela entender que não é isso, né? A salvação não é a religiosidade, não são os ritos. Muito bom. Boa pergunta. Na verdade, se a gente for olhar para os evangelhos e olhar para como Jesus lidava, os religiosos estavam mais distantes dele do que os pecadores. Acho que parte daquilo que a gente estava falando aqui e do que o pastor William falou, que às vezes você quer se separar de um ambiente, fala, não, ali só tem pecador, eu não vou estar lá. Mas quando Jesus ele está diante de uma mulher que tinha cometido um adultério, e os religiosos reúnem para pegar Jesus e falar assim: olha, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus para e fala: tá certo, a lei diz isso mesmo. Aí ele começa e fala: tá bom, o que tiver sem pecado, pega a primeira pedra e atira. E aí, o que aconteceu? Todos eles saíram daquele lugar. E aí, Jesus fala para aquela mulher, ele não fala para ela: você não tem pecado. Ele fala: você está salvo agora, mas vai e não peques mais. Então, às vezes, por termos uma rotina religiosa e cheia de espiritualidade, nós achamos que somos melhores do que as pessoas que não estão nesse ambiente. Mas não, nós não somos melhores. Nós só temos mais responsabilidade do que elas. Porque no fim, o que nós devemos é assumir o compromisso de levar o evangelho para elas. Então, ao invés de estar querendo tacar pedra, que nós sejamos aquele que, olha, isso que você está fazendo está te levando para o inferno.
mas existe um caminho de transformação, de salvação, de restauração da sua família, de restauração do seu casamento, de restauração das relações, de restauração da sua relação com seus pais, com seus filhos. Existe um caminho de restauração. E Jesus já pagou o preço. Você talvez está querendo ser aceito, você está fazendo tudo isso para se provar. Mas Jesus diz que você não precisa se provar, você só precisa se render a Ele. Então, que nós, ao vivermos com Cristo, não olhemos para as outras pessoas que estão perdidas, achamos que somos melhores, mas entendendo o nosso papel de assumir a responsabilidade. Não falar assim, não, eu quero distância porque essa pessoa está indo para o inferno. Não, essa pessoa está indo para o inferno, então deixa eu assumir a minha responsabilidade de revelar Cristo para ela, seja com as minhas atitudes, para abrir caminhos, para construir pontes, para então falar do Evangelho, né? Então, e é sutil isso, mas todos nós aqui estamos nesse risco de caminhar para esse caminho de religiosidade, e o caminho de religiosidade é sempre nos acharmos melhores do que os outros que não estão caminhando com Cristo, né? Às vezes a pessoa vive alguma coisa, também não vai para a igreja, por isso que vive isso, né? Mas na verdade o que ela precisa é de que Cristo habite no coração dela e que o Espírito Santo seja derramado, né? E que nós somos responsáveis por isso, porque nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Nós carregamos Cristo dentro de nós, né? Paulo vai falar que Cristo em nós é a esperança da glória, ou seja, a esperança de que a glória de Cristo seja derramada para outras pessoas a partir daquilo que transborde de nós. Amém? Eu não entendi porque quando o pastor Renato estava respondendo agora, Alô? Ele falou que a pessoa vai para o inferno, ele apontou para mim assim aqui. Porque você disse que as pessoas vão para o inferno, tá? Não é que você vai. Tomei um susto agora. Mas se você continuar falando do Corinthians, não sei não. A esperança para mim. A esperança. Posso perguntar? Tá. A minha pergunta é a seguinte. Quando eu Pra vejo... quem? Oi, eu vou fazer para o Renatinho. Pastor Renatinho. Quando eu leio a passagem do filho pródigo e ele volta para casa, o pai fala assim para o irmão: esse meu filho estava perdido e agora ele foi achado. E aquele filho, ele foi com uma expectativa muito baixa quando ele voltou para a casa do pai, né? Talvez só esperando ser salvo daquela situação que ele estava vivendo, que estava horrível para ele. Mas o pai ofereceu muito mais para ele do que ele esperava. E o outro filho não estava ali com o pai, mas não desfrutava daquilo que ele tinha. Você acha que isso é uma coisa que acontece muito dentro da igreja? Porque muitas pessoas, elas voltam para Deus e descobrem tudo o que tem na casa do pai e aproveitam isso. E outros estão ali permanentemente e não estão desfrutando. O que você acha sobre isso? Eu acho que isso tem tudo a ver com a pergunta anterior, né? Porque é o que a gente vê na Bíblia acontecendo nos evangelhos muito constantemente. Aqueles que se achavam santos ou que se achavam bom demais, como na verdade a parábola do filho pródigo, ela é na verdade a parábola do pai que tinha 2 filhos que os 2 estavam distantes dele. Um que fez tudo da vida de errado, se enfiou na lama, mas em algum momento ele olhou e falou assim: na casa do meu pai até os empregados são bem tratados, deixa eu voltar para lá. E aí ele, porque nós aqui, todos nós fomos, quando nos encontramos com Deus, fomos por causa de algum motivo, algo que estava acontecendo na nossa vida. Só que quando a gente se achega a Deus, Ele dá muito mais do que resolver os nossos problemas. Ele nos torna seu filho e nos trata com honra. Então, às vezes, e Jesus fala assim: eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Só que todos estavam doentes. Só que aqueles que reconhecem que estão doentes, que precisam do Pai, é aqueles que alcançam a salvação. Aqueles que se acham bom demais, esses não acessam a salvação.
E aí Jesus diz que pessoas vão fazer coisas em nome deles, milagres e tudo mais, sabe? Então gente que está fazendo milagre e tudo, e Jesus vai dizer: aparta-te de mim porque não vos conheço. Isso precisa trazer em nós uma consciência de que, Senhor, eu não quero estar nesse. Então, às vezes a gente está acostumado com um ambiente religioso, acostumado com, ou crescemos e entendemos que é importante, vamos para o culto todos os domingos, às vezes um domingo talvez você não esteja, mas você está acostumado com essa rotina religiosa e não em buscar um relacionamento verdadeiro com o Pai, E é o que o Pai tem para nós. O Pai não tem uma rotina religiosa, para nós, uma religiosidade, mas Ele tem para nós é um relacionamento íntimo de pai com filho e de desfrutar do que Ele tem, Às vezes a gente vai buscando, querendo o que o Pai tem para nós, e aí a gente pega isso e usurpa isso. Mas o que Ele tem é para que a gente possa desfrutar, Então, às vezes a gente acha que está tão perto, mas pode estar muito longe quando o nosso coração vai sendo endurecido com a religiosidade e tem a ver com sempre se achar melhor, Porque o outro diz: esse seu filho fez tudo de errado, gastou todo o dinheiro, e eu que estou aqui o tempo todo, fiz tudo certo, não fiz nada de errado, e o Senhor não me deu nem um cordeiro para mim fazer um churrasco com os meus amigos. Entende? Então, às vezes, fazer tudo certinho pode nos tornar mais distante de Deus, porque nós achamos que é nossas ações certas que vai nos aproximar de Deus, quando é o nosso coração rendido a Ele que vai transformar as nossas ações. Aí as nossas ações serão corretas não porque vamos merecer algo dele, mas porque nós já recebemos tudo que Ele tinha para nos dar. Amém? Amém. Eu gostaria de perguntar para o pastor Will. Eu até ia perguntar para o pastor Renato, se quiser depois dar Não, mas eu vou perguntar para o pastor Will, porque ele já passou dessa fase. Agora, o que eu vou perguntar é sobre vida mesmo. A gente fala de além da salvação e a gente sabe que é muito desafiadora uma vida com várias facetas enfim. E é isso que eu quero perguntar para você. Como você passou por esse grande desafio de ser pai, e ser pastor, e ser marido, e ser amigo, e agora avô. Está entrando novamente para esse lugar. Porque, enfim, eu com um filho pequeno, com a minha família e trabalho, e a gente se pergunta como equilibra como viver isso, Nossa. Como igreja, como família. Esse é o assunto, nem tanto. Esse é um assunto bem complexo, Porque não tem uma receita, mas sim um posicionamento. E eu, assim, como que eu posso começar? Eu vim de um lar cristão, meus pais são cristãos, meus avós cristãos, então eu vim de uma família cristã e eu sempre fui criado, com a base do evangelho, de ensinar o filho no caminho que deve andar até quando ele se envelhecer, ele não se desviar daquele caminho. Estou aqui, Então, assim, hoje, eu olhando para a situação que eu vivo hoje, eu vou trazer para hoje, para você entender. Eu louvo a Deus por algumas ações que eu tive em conjunto com a Renata, minha esposa. Uma delas, o mundo sempre vai te proporcionar situações para que você viva bem, Por exemplo, no trabalho, o mundo ele vai te proporcionar que você e o seu marido trabalhem de forma exaustiva, E dentro dessa situação você precisa encontrar um lugar onde você vai encontrar um equilíbrio entre o trabalho que você tem, a sua vida pessoal, a sua vida de mãe e pai, a sua vida em convívio com a sociedade e em convívio com a sua comunidade, com a sua igreja. No meu caso, o que nós fizemos? Qual a decisão que hoje eu olho e eu falo, Senhor, muito obrigado porque nós tomamos essa decisão.
quando os meus filhos eram pequenos. Eu tenho um filho de 24 anos e a Duda, que tem 18. A Renata, ela trabalhava, né? Ela trabalhava num emprego, numa ocupação pública, e depois de um tempo ela decidiu pedir exoneração desse trabalho. E ela trabalhou um tempo comigo na nossa empresa, e chegou um determinado momento, nós entendemos que aquele caminhar daquela forma não ia trazer resultado para os nossos filhos, principalmente, porque nós estávamos no momento de formação de intelecto, formação da personalidade dos nossos filhos, e naquele momento nós entendemos que os pais precisariam estar o mais próximo dos filhos possível. E nós decidimos juntos que a Renata naquele momento, ela ia parar de trabalhar e ela ia estar constantemente ali, cuidando do desenvolvimento dos nossos filhos. E as nossas decisões foram tomadas sempre juntos, sempre conversando, e ela ali no momento, porque o que eu sempre falo, já falei isso nos encontros de homens, provavelmente o Marcelinho já deve ter escutado isso. Existem momentos na vida dos seus filhos que somente eles vão poder tomar uma decisão. Você traz todo o ensinamento bíblico, todo o ensinamento nos caminhos do Senhor, mas vai chegar um momento da vida deles que as apresentações que o mundo vai oferecer para os seus filhos, muitas vezes acontece quando você não vai estar lá. E cabe naquele momento, eu tive a oportunidade de conversar tanto com meu filho quanto com a minha filha. E falei o seguinte: olha, vai chegar um momento que você vai estar numa roda de amigos, você vai estar na escola, você vai estar em uma situação que nós não vamos estar lá. E vão apresentar coisas para vocês. Vão ter propostas para vocês. E muitas das vezes, essa proposta vai te levar para um caminho que não é o caminho que nós ensinamos para você. E nesse momento, cabe a você escolher o caminho certo. Você vai ter duas decisões. Ou você vai excluir ou desconsiderar tudo que nós fizemos por você, todos os ensinamentos que nós demos para você, ou você vai considerar e vai tomar a decisão certa. Eu espero que você tome a decisão certa. E graças a Deus, tanto meu filho quanto a minha filha tomaram a decisão certa do lado dos caminhos do Senhor. Então isso, no meu caso específico, por isso que eu falo que não tem uma receita, foi essencial essa decisão que nós tomamos, da Renata parar de trabalhar e estar ali no momento que o meu filho e a minha filha precisavam. Porque tem momentos que você precisa estar ali. E se você não estiver ali, passou o momento. Muitas vezes você não consegue recuperar, né? Então o que eu indico para vocês que estão começando a vida, né? Busque no Senhor a melhor estratégia, a melhor forma de você poder instruir os seus filhos, de você poder acompanhar os seus filhos. Tempo de qualidade é muito importante, porque muitas vezes você está presente no mesmo local, mas você não está, você está longe. E o tempo de qualidade com o seu filho é de extrema importância. E falando de família e falando de educação de filhos, cada vez mais, o pastor Dani falou isso numa reunião, que a sociedade cada vez mais está indo para um lugar de decadência, né? Cada vez mais as pessoas, a gente vê na sociedade como que as pessoas estão se comportando, cada vez de forma pior, de forma bipolar. E infelizmente a educação no nosso país, ela está cada vez mais degradada. Então cuide da mente dos seus filhos. Existe algo que será implantado nos próximos 10 anos, que chama-se, depois busca na internet, leia. Os pais, todos os pais aqui que têm filhos pequenos, deveriam ler PNE, Plano Nacional de Educação. É tenebroso a proposta
do governo para os próximos 10 anos para a educação das crianças. Pautas de LGBTQIA+, estão sendo cada vez mais explícitas. Cada vez mais o emburrecimento da sociedade, porque isso traz benefício para um governo ditador, para um governo socialista, com pautas socialistas. Então, cuide da mentalidade dos seus filhos. Olhem, gastem tempo em procurar saber qual o tipo de informação que seus filhos estão recebendo. E agora, na minha posição de avô, eu tenho um trabalho em conjunto com meu filho e com a minha nora, que é de educação. Eu tenho uma participação na educação dos meus netos também. Porque tem momentos que eles passam conosco e a gente tem que educar. Não deixe passar aquele momento. Se tem algo que seu filho vai fazer que está fora, que não está de acordo com o que você tem de conhecimento, com o que você tem de preceito, não deixe passar. Porque isso pode ser tarde. A gente vê hoje, infelizmente, né, a gente vê como que a educação dos filhos, né, não precisa ir muito longe. A gente vê como que os filhos estão se comportando aí com os seus pais. Então, se eu tenho algo a dizer, cuide da mente dos seus filhos, esteja presente com tempo de qualidade e sempre apresentando o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos propõe para a educação dos nossos filhos. Desculpa a resposta longa, mas esse é um tema realmente muito forte para mim. Tá? Respondi, Jaque? Só acrescentando uma coisa. Cada família tem uma realidade diferente. Nós aqui não estamos dizendo que as mulheres têm que parar de trabalhar para cuidar, para educar, para cuidar de filho. É como o pastor acabou de falar. Às vezes a mãe está presente, o pai está presente, mas só está o corpo ali, só o esqueleto. Tá? Cada família tem uma solução, tem uma realidade. A pastora Gabi não parou de trabalhar quando veio a Florence. E a gente chegou a pensar nisso, porque era um momento difícil, a gente não encontrava alguém para ficar com a Florence. Mas aí a gente orou, pediu a Deus, e Deus mandou um anjo chamado Fafá para cuidar da Florence. Então, como o pastor falou, Deus acima de tudo. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Não existe um padrão de família, existe um padrão de família que serve a Deus. Complementando, né? Como eu falei, não tem uma receita. Isso funcionou para mim, para minha família. Essa decisão foi uma decisão pautada no Senhor. Amém. O Senhor direcionou. Amém. E isso funcionou para nós. Né? Então, cada um tem algo específico. Amém. Sempre. Primeira resposta sempre no Senhor. Isso. Quem mais? Vamos lá. Oi, pastor Dani. Ai, desculpa. Bom dia. Bom dia. É minha primeira vez aqui, é uma honra. Bem-vinda. É uma honra mesmo poder participar dessa reunião. Aproveitando a resposta que o senhor deu, pastor, né? William. Vovô. Eu tenho uma preocupação. Vovô. Eu tenho uma preocupação pessoal da conversão dos filhos aos pais, dos filhos a Deus. Eu tenho dois meninos grandes já, de 23. A Bíblia fala que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Porém, ao mesmo tempo, nós sabemos que a salvação é algo individual, é uma decisão, né? Mas às vezes nossos filhos estão nesse envolvimento desse mundo cheio de atrativos, sedutores, né? De mentes que trabalham na direção contrária do Senhor. Por mais que os pais trabalhem essas mentes e que preguem a palavra dentro de casa, o Senhor entende que essa promessa, ela é uma promessa incondicional, quero dizer, porque os pais se ajoelham, porque os pais lutam em oração pelos seus filhos, ainda que eles tenham o arbítrio de
tomarem a decisão errada, mas porque Deus é fiel ao amor e à cristandade dos seus pais. Essa salvação ela ocorrerá e da forma, por exemplo, como ocorreu a conversão de Saulo, porque Saulo não queria se converter, né? Saulo perseguiu Jesus Cristo por tanto tempo, mas ele foi impactado pela presença de Jesus e ele foi convertido, né? Não foi um livre-arbítrio, né? Ele realmente foi invadido pela presença de Jesus. Então, como são grandes as influências e é possível que eles, né, tenham a possibilidade de optarem por caminhos errados. Minha pergunta é se essa promessa linda, né, de conversão, porque Deus é fiel aos pais que são fiéis a Ele, se ela é condicional a essa questão do livre-arbítrio. Me ajudem, pastores. Mas eu entendo que realmente a salvação ela é individual. Eu entendo o seu coração de mãe, né? Nós como pais, se nós pudéssemos nos doar, né, por os nossos filhos, nós faríamos isso. Mas é algo que eu entendo que a salvação é uma decisão, né? Então, a partir do momento das propostas que vão ocorrer no mundo, lá na frente, não sabemos, né, naquele momento crucial, né, se houver uma decisão dos seus filhos ao lado de Jesus, um arrependimento genuíno ao lado de Cristo, né? Então, assim, eu entendo que a salvação em si, ela parte de uma decisão, né? Você não foi obrigado, você decidiu a caminhar ao lado de Cristo, e caminhar ao lado de Cristo tem os seus atributos, vamos dizer assim. Muitas vezes você tem que se negar, negue-se a si mesmo, a palavra diz. E muitas vezes negar uma proposta dessa do mundo é um passo em direção à salvação, né? E os pais, o papel dos pais de orar é algo que realmente deve acontecer. Mas isso não garante a salvação dos seus filhos. Porque o que vai garantir realmente é essa decisão genuína ao lado de Cristo. Você complementa, pastor, por favor? Só fica uma dica aí, que eu já vivi isso. A oração de uma mãe. Viu? Não desista dos seus filhos. Porque o nosso papai não desistiu de nós. Viu? Não desista dos seus filhos. Continue orando por eles. É isso que a palavra de Deus quer dizer nesse trecho que você citou. Tá? Crê no Senhor, será salvo. Você e a sua família. Entende? E crer no Senhor significa um monte de coisa. Não é simplesmente dizer eu creio em Deus. Não é você ter relacionamento com Ele. Aí você vai descobrindo coisas que estão disponíveis para você. Isso quer dizer além da salvação. Entende? Você vai descobrindo coisas maravilhosas. Por exemplo, o poder da oração. Tá? Às vezes falta pra gente estratégias. Entende? A pior coisa que tem é aquele pai, aquela mãe, não estou dizendo que seja o seu caso, mas sabe, aquele pai e mãe chato que quer arrastar o filho para a igreja, sabe? Igreja não salva ninguém. Igreja só é um lugar maravilhoso onde a gente encontra pessoas que estão com o mesmo propósito que você, mas igreja não salva ninguém. Na verdade, infelizmente, muitas pessoas que estão dentro de igreja não vão para a glória. Acham que irão, mas não irão. E às vezes um filho seu que não frequenta a igreja, mas às vezes ele tem um coração mais puro diante de Deus do que muito cristão. Tá? Às vezes até muitos pastores, infelizmente. Isso é uma realidade dura. Tá bom? E sobre a oração,
de você, mãe. Vou dar um exemplo aqui. Eu recebo quase que diariamente um áudio da minha mãe. Oi, William, bom dia. Tudo bem com você, meu filho? Espero que tudo esteja bem. Eu orei por você agora há pouco, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos meus filhos, você, o Fernando, a Cláudia. Espero que tudo esteja bem aí com você. Eu sempre oro por você, para Deus estar te guardando. Se você estiver no trânsito, dirigindo, se você estiver dentro de casa, onde você estiver, que o Senhor esteja colocando os anjos dele ao seu redor, guardando a sua vida, a vida da sua família. Eu sempre gosto de citar os nomes, nome por nome, esposa, filha, filho, nora, netos. Eu gosto sempre de citar o nome. Não me lembro o nome do menino que foi morar com o João Vitor, adotado por ele. Como é que é o nome dele? Manda aí por escrito, porque se eu só falar, daqui a pouco eu já esqueci. Manda por escrito para mim gravar e tá orando por ele. Eu oro pelo menino, mas não sei o nome do menino. E uma vez, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Devo ter falado. Que o Andrezinho... Amém, glória a Deus. E é o que a gente falou do filho pródigo. Às vezes o filho que parece mais distante pode estar mais perto de alcançar a salvação. Então a gente só precisa permanecer fiéis, nós como pais, fiéis e sempre com os braços abertos para receber quando ele fala assim: mãe, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, amor acima de tudo. Sempre amor. Então ore para que, assim, às vezes como Saulo, que aconteça algo sobrenatural para que ele esteja diante da face do Senhor e aí ele possa olhar e falar assim: agora eu não tenho mais para onde ir. Amém? Essa coisa, só um segundinho, Lu, porque ela citou uma coisa que tem uma profundidade aparentemente sem resposta, sobre o livre-arbítrio. Paulo não teve livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio, mas eu não posso negar uma realidade que eu tenho visto. Alguns não têm livre-arbítrio. Tá? Mas isso seria uma discussão para meses. Pode falar. Pastor Vitão poderia participar dessa discussão. Oi, pastor Dani, é para o senhor mesmo. E em 1 Coríntios 7,14 está escrito: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Esse puros, santos, está ligado à salvação até que ele tenha discernimento? É a primeira pergunta. E a segunda: e os filhos que não têm pais crentes? Como fica se acontecer alguma coisa, ainda que independente da idade? Eu sei que na Bíblia está escrito que enquanto deixa vir a mim as crianças, porque é o reino dos céus. Mas quando ele cita aqui que são impuros, aí eu fico meio não tenho discernimento. Então, Lu, isso tem um pouco a ver com o que a nossa irmã falou anteriormente. A salvação tem a ver com o coração. E Deus, ele tem essa capacidade que nós não temos ainda de enxergarmos o coração das pessoas. Então, eu não creio em tabelinha. Fez isso, salvo. Fez aquilo, salvo. Não fez, inferno. Eu creio naquilo que está no coração das pessoas. Aquele ladrão na cruz, ao lado de Jesus, ele não cumpriu nenhuma norma, nenhuma regra daquelas que a gente conhece que levariam à salvação. E ele foi salvo. Simplesmente porque ele entendeu o papel de Jesus. Entende? E Jesus olhou para ele e viu o coração dele. Falou: cara, vem, você é dos meus. Eu não acredito em salvação por aproximação, tá? A pessoa gruda no outro, o outro é salvo, o outro é beleza. Eu não acredito nisso. Eu acredito naquele que realmente teve um encontro com Jesus
e resolveu ter uma conversão, uma mudança de direção. Tá? Cada vez mais para mim fica claro que sem a decisão por Jesus, pode ter oração de mãe. A oração de mãe vai fazer o quê? Ela vai livrar o filho de um monte de coisa, entendeu? A oração de mãe vai até muitas vezes segurar o braço de Deus para não pesar sobre o filho. Mas naquele dia não vai dar para alegar: mas a minha mãe, Senhor, minha mamãe era uma mulher de Deus, ela ia na igreja. Então, não vai dar para alegar isso. Ele vai interromper a frase da pessoa e falar: não, agora nós não estamos falando da sua mãe. A sua mãe eu conheço. Por isso, gente, a autorresponsabilidade que tanto a gente fala aqui nessa igreja. Autorresponsabilidade. Escolhas certas te levarão para a eternidade com o Senhor. Escolhas erradas, ou falta de escolhas também, falta de posicionamento, que aí eu incluo uma boa parte dos cristãos. Falta de posicionamento. Eu não vou falar que vai para o inferno, porque não sou eu que decido. Mas se me perguntar, eu vou falar: eu não quero estar com você, é onde você vai. Eu não gosto de calor, assim. Gente, vamos finalizar? Vou dar uma última pergunta. Pastor Dani, baseado em tudo isso que a gente está falando aqui, qual seria as dicas, né? Baseado nessa proposta que nós temos vivido do Evangelho simples. Eu também, muitos anos de convertida, e essa vida no Evangelho simples tem sido nova e tão maravilhosa. Quais são as dicas, né? Eu acho que você já começou a responder por essa última pergunta aí para a Lu, em relação ao coração, em relação ao que se fazer com o relacionamento com Jesus, para que a gente... Porque eu creio cada vez mais que isso é leve, que isso é simples. Quais são essas dicas? Olha, a proposta de Jesus, ela é muito simples. Vem comigo que vai dar certo. É sobre isso. É que isso é simples demais para chocar o religioso. Não pode ser só isso. Mas é só isso. Jesus chega para o discípulo, está lá e fala: vem comigo. Como assim? Tem um cara lá que é um sacerdote, que estudou 400 anos para viver no templo, para usar uma roupa pomposa. Quem é aquele cara ali? Um rude pescador, cara que não tem relacionamento com Deus. Mas ele chega e fala: vem comigo. Não, mas larga isso, vem comigo. A vida em abundância comigo. Você vai viver coisas que você nem imagina, que tudo que você viveu até hoje não é capaz de explicar o sentido da vida. E Jesus continua fazendo essa simples proposta para nós: vem comigo. E aí eu me lanço a isso. E aí quando eu vejo, eu estou deixando as outras coisas. E aí eu vejo que quando mais eu deixo essas coisas e ando com Ele, Ele vai cuidando das outras coisas. Mas eu nem pedi nada.
Hoje eu ouvi um testemunho aqui. Pastor, é muito louco essa igreja. Eu estou aqui há pouco tempo. Ganhei um carro novo. Não pediu. O papai deu. Estamos falando de um outro caso. Essa semana aconteceram 2 casos na igreja. Entende isso? Parece um exemplo tão bobo, mas é sobre isso. A essência é isso. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me rendo a Ele, mais Ele é por mim. E Ele fala: não se preocupa com nada. Você tem que pagar a conta. Eu vou pagar para você. Esquece isso. Isso é bobagem. Senta aqui do meu lado. Vamos bater um papo. Eu vou te contar coisas que nenhum livro é capaz de te explicar. Ele é isso. A proposta dele é essa. Eu estava ouvindo o Alexandre, veio me contar eufórico coisas que aconteceram essa semana com ele. E aí Deus vem assim, sabe aquele caminhão basculante? Às vezes eu vejo Deus fazendo isso na vida de uma pessoa. Ele tomba assim, ó, um monte de coisas maravilhosas. Mas eu não pedi tudo isso. Mas Ele é pai, Ele é um bom pai. Eu sou filho. Escuta, eu sou filhinho do papai. Nós somos filhinhos do papai. Você acha que Ele não vai fazer? Ai, pastor, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver. A proposta dele é: esquece isso. Deixa que eu resolvo isso para você. Só anda comigo, só vem aqui. Só vem. Senta aqui comigo. Essa simplicidade nos choca. Porque a gente acha que eu até brinco, né? Os pastores às vezes me chamam a atenção, porque eu falo, aprendi isso. Orações curtas são orações poderosas. Cara, não é eu vou ficar lá 3 horas, Senhor, Senhor. Para, Daniel, já entendi. Você acha que eu sou surdo? Já entendi. A gente tem padrões na nossa mente e a gente acha que isso vai nos levar à salvação. A gente acha que igreja vai nos levar à salvação. Essa semana eu li uma frase do Kenneth Reagan. Mais ou menos assim, tá? Não é porque você frequenta uma igreja que você é um cristão. Se você frequentar um curral, você não vai se tornar uma vaca. Entende? Alguém quer que você esteja num lugar. Alguém quer que está de olho na sua bolsa, no seu bolso. E ele está falando assim: só senta aqui comigo. Senhor, o que eu faço para te honrar? Fica aí no seu coração. Lê lá a Bíblia. Tem tudo lá. Agora vamos bater um papo aqui. Vamos falar da vida comum. Vamos falar das suas dificuldades. Esse é Jesus. Essa é a proposta. Relacionamento. Deus, o cara que criou tudo, que é acima de tudo, que tem poder sobre tudo, Ele só nos fez com um propósito: termos relacionamento com Ele. É simples assim. A gente sempre fala aqui. A Bíblia diz em Gênesis que Deus descia todas as tardes para encontrar Adão, caminhar com Adão no Éden. Eu vou chegar lá, uma das primeiras coisas: Deus, o que você falava com Adão?
E ele vai falar para mim, fala, Daniel, as mesmas coisas que eu falo com você. Era uma conversa de pai e filho. E ele continua querendo isso. E aquilo que nos foi roubado lá, Jesus vem, paga um preço e nos coloca lá de novo para encontrarmos Deus Pai todas as tardes e termos tempo com Ele. Só que agora não é mais só as tardes, é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Só isso, só relacionamento. Não é sobre igreja, não é sobre ser o santinho só na fachada. É ter o coração como o coração de Jesus. Só isso. Vamos encerrar? Papai, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse lugar. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essas pessoas, papai. Obrigado por aquilo que o Senhor já está fazendo na vida dessas pessoas. Obrigado porque o Senhor nos transforma cada dia mais. Tua palavra nos diz para nós sermos imitadores teus. Quanto amor o Senhor tem por nós. Que o Senhor nos dá o direito de sermos seus imitadores, papai. Não existe mais separação. Nessa relação só existe amor. O amor seu que nos envolve, que nos encharca. Queremos nos afogar nesse amor, Deus. Ajuda-nos a sermos cada dia mais parecidos com o seu Filho, Deus. Cada dia mais parecidos com Jesus. Termos o caráter de Jesus. Termos os pensamentos de Jesus. Sabemos que essa jornada que não é fácil, que é uma jornada que enfrentamos desafios, por vezes dificuldades, mas provamos da tua misericórdia e vivemos momentos e situações gloriosas contigo. E quanto mais caminhamos por esse caminho, esses momentos gloriosos serão cada vez mais frequentes, até o momento em que a sua poderosa glória estará sobre nós permanentemente, Senhor. Peço que o Senhor abençoe essas pessoas, que eles tenham uma semana vitoriosa em Ti, Senhor. Que eles provem de fato desse seu amor. Que eles encarem os desafios, Senhor, não como limitantes, não como restritivos, mas como grandes oportunidades de provar desse seu amor, Senhor. Que eles não deem importância às outras coisas, que eles consigam enxergar a realidade de que as outras coisas não disputam lugar contigo, Senhor. Elas são apenas as outras coisas. Louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado por esse culto, por esse momento. Deus abençoe a todos. Amém? Ainda tem o lanchinho lá, quem ainda quiser participar, fique à vontade. Bom?